Oi, galerinha, bom dia. Vamos lá à nossa aula de matemática? Hoje nós vamos entrar na classe dos milhões. E o milhão são os números que ficam na terceira classe e que ocupam as ordens 7, 8 e 9 dessa classe. Isso significa que os números naturais que têm 9 algarismos, eles estão na classe dos milhões. O menor número da classe dos milhões é o 1 milhão, porque ele ocupa a sétima ordem, né? E na ordem de grandeza ele vai ocupar unidade de milhão. Então, aqui esse assunto é um assunto que vocês já conhecem muito bem, né? Porque nós já trabalhamos bem forte a classe dos milhões, né? As ordens e classe dos milhões. Então, aqui, ó, nós temos aqui a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões, que é o assunto que nós vamos estudar hoje. Então, olhem só. A classe das unidades, ela é composta pela unidade, pela dezena e pela centena. A classe dos milhares, como vocês também bem sabem, é ocupada pela unidade de milhar, pela dezena de milhar, pela centena de milhar. E aí nós temos 6 ordens. Relembrando vocês que, falando sobre a ordem de grandeza, que são a unidade, dezena e centena, na classe dos milhares nós usamos uma letra maiúscula e uma letra minúscula, né? Como é nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, só para relembrar. Na classe dos milhões, nós usamos as mesmas letras, só que maiúscula, tanto para a primeira quanto para a segunda. Então, na sétima ordem, eu tenho unidade de milhão, na oitava tenho centena de milhão, dezena de milhão, né? É a dezena de milhão na oitava ordem. E na nona ordem eu tenho a centena de milhão, também escrita com letra maiúscula. E é essa a diferença, né, quando você vai usar a sigla para representar a ordem de grandeza dos milhões para dos milhares. Eu uso nos milhões letra maiúscula e dos milhares letra minúscula. Os números naturais de 7, 8 e 9 algarismos pertencem à classe dos milhões. Ela vem logo depois da classe dos milhares. O menor número da classe dos milhões é 1 milhão. Né? Então, vamos voltar aqui rapidinho, só para mim fazer um exercício, né? Para vocês verem um exemplo. Então, aqui eu vou ocupar nesse quadro de classes e ordens, de ordens e classes, o menor número da classe dos milhões, que é o 1 milhão. Então, olha só, o 1 vai ficar aqui, ó, porque como ele é o menor número da classe dos milhões, significa que ele ocupa a ordem de grandeza da unidade, tá bom? E aí, lembra que eu falei para vocês que quando vocês forem completar o quadro de ordens e classes, você sempre começa da direita para a esquerda? Então, eu vou ocupar essas classes aqui com o 0, porque é necessário para poder o número ter esse valor de 1 milhão. Porque se eu coloco só o 1 aqui, não coloco nada aqui, se eu for colocar num caderno só o 1, ele vai ser só o 1 mesmo. Lembra que eu falei para vocês que os números, nossos números são posicionais? Dependendo da sua posição, ele tem um valor. Nós só sabemos aqui que ele é 1 milhão porque nós temos aqui, ó, bem esclarecido para nós, as ordens que estão aqui em cima. E aí a gente sabe que tem números, né, que ocupam essas ordens aqui. Por isso eu leio 1 milhão. Mas se eu colocar só o 1 mesmo no caderno, ele vai ser somente o número 1. Ninguém vai saber que ele é 1 milhão. Né? Por isso nós temos que ter muito cuidado na hora de escrever os números, tá bom? Então, agora vocês vão fazer a atividade aí
da página proposta, e a primeira página vocês só vão vocês vão completar, né, com os números que faltam. Mas nessa primeira página vocês vão trabalhar ainda a classe dos milhares. Essa classe aqui, a classe dos milhares, a segunda classe, que são números com 6 algarismos, tá? Na primeira página você vai trabalhar ainda essa segunda classe. Somente na outra página, na segunda página, que vocês vão treinar a classe 2 milhões. Na nossa próxima aula de matemática, a professora vai rever novamente esse assunto para ver se vocês já sabem de fato, tá bom? Então, até a próxima aula, crianças.